E deu ruim aí para o senhor Arthur Lira. O Lira estava até semana passada todo pimpão, todo bonzão, todo arrogantão, falando: eu vou enquadrar esse governo, eu vou ser o imperador do Brasil. Pois bem, acontece que logo depois ele tentar enquadrar o governo, levou um enquadro do Supremo Tribunal Federal e depois da Polícia Federal. A Polícia Federal prendeu 2 aliados do Arthur Lira, 2 comparsas do Arthur Lira num mega esquema de roubo de dinheiro público por meio de kits de robótica. E, para piorar, o Arthur Lira também foi exposto em matéria de 11 minutos no Fantástico. Eu vou falar, o Fantástico podia ter exposto o Arthur Lira do começo ao fim. Resolveram expô-lo só nos últimos 4 ou 5 minutos da matéria, um pouquinho, até ele teve espaço para tentar se defender. Defesa essa que não cola nem um pouco. O Fantástico explicou como foi a operação da Polícia Federal e ainda mostrou que foi realmente uma coincidência que a operação da Polícia Federal prendeu os comparsas do Arthur Lira um dia depois ele tentar enquadrar o governo. Era para a operação da Polícia Federal ter sido antes, porém, dois dos bandidos não estavam no Brasil, eles estavam numa viagem no exterior, e aí não adiantaria a Polícia Federal fazer uma operação de busca e apreensão e não pegar os celulares, cadê o celular? Eu ia mostrar aqui, os celulares dos envolvidos. Nesse caso conseguiu pegar, e eu vou falar. Tem bomba nesses celulares. Os policiais federais estão felizes com o que encontraram, viu? Arthur Lira tá agora vivendo uns dias bem tensos, porque ele sabe que celulares de todos os comparsas dele e de várias pessoas envolvidas nesse mega esquema de corrupção foram apreendidos e que as mensagens estavam lá. Esse pessoal não imaginava, eles não faziam a mínima ideia de que a Polícia Federal ia bater na porta da casa deles. Não faziam a mínima ideia. O Arthur Lira estava 100% certo de impunidade nesse caso. Ninguém nem sabia que estava havendo investigação da Polícia Federal. E aí o que acontece? Quando teve, olha só que coincidência, o Arthur Lira foi hoje se encontrar com o Lula. Ele se convidou para um café da manhã com o Lula aceitou, conversaram por algumas horas, Arthur Lira e Lula, e ele saiu falando que, olha, o Congresso é um Congresso conservador e liberal. Eu nunca vi conservador e liberal ao mesmo tempo, mas tá. É conservador e liberal, e o Congresso Nacional vai tentar aqui algumas coisas com Lula, porém alguns ministros aí não estão ajudando muito, tal. Mas o tom do Arthur Lira, que até semana passada era o cara arrogante, era o cara, eu sou bonzão, olha, mas murchou, ficou pianinho, ficou bem no tamanho dele, ó. Pequenininho, Arthur Lira agora no governo Lula. E, eu peço aí a sua inscrição no canal, vou te dar todos os detalhes disso aqui. E enquanto você se inscreve aí, eu quero fazer uma pergunta. Comenta aí se sim ou se não. Você sabia que o governo Lula vai agora zerar alíquotas de impostos para passagens aéreas e que o preço também do combustível de aviação também vai cair? Ou seja, agora pobre vai voltar a andar de avião? Você sabia disso? Sim ou não? Vamos ver aí se a comunicação do governo tá boa, se a notícia chegou a você. Comenta se você sabia sim ou não. Agora, vamos falar sobre o esquema do Arthur Lira. O Fantástico conseguiu com a Polícia Federal várias imagens. Eu não posso mostrar aqui porque a Globo me dá strike, ou seja, a Globo tira o vídeo do ar e tira o canal do ar até se eu ficar mostrando toda a matéria aqui. Mas a Globo conseguiu os detalhes da operação, porque até então, eu te expliquei aqui, se você assiste o Plantão Brasil há mais de um ano, você deve lembrar dos vídeos que eu fiz sobre isso, mais de um ano atrás, sobre esse esquema. Aí depois expliquei novamente como funcionava o esquema. Porém, a Polícia Federal conseguiu explicar até como o dinheiro chegava a Brasília. Por quê? Porque até então o que a gente sabia do esquema era o seguinte, foi o que eu expliquei. 2 aliados do Arthur Lira, um é vereador e o outro é o pai dele, que é muito amigo do Arthur Lira, há mais de 20 anos de amizade. Eles fizeram uma empresa chamada Megaleak. Essa empresa Megaleak começou a comprar kits de robótica que custam R$2.000 no máximo e começou a vender para prefeituras de Alagoas com o dinheiro do Bolsolão, ou seja, do orçamento secreto. O orçamento secreto é um nome bonitinho que a Globo deu para parecer que não é crime, porque era envolvido o Bolsonaro, viu? Se fosse no governo do PT era mensalão, lulão, petrolão, qualquer coisa assim, mas como era do Bolsonaro não deram o nome, né? Então pegavam dinheiro do Bolsolão, enviados por algum deputado, no caso Arthur Lira, e eles vendiam esses kits que custavam R$2.000 por R$14.500, ou seja, estavam vendendo muito, mas muito mais caro do que o valor de mercado. E não fazia sentido nenhum uma prefeitura de uma cidade pobre
comprar um kit de robótica de 14 mil reais, sendo que você só dá uma pesquisa rápida no Google e você acha em sites aí do varejo, nem do atacado, de varejo, você acha esses kits aí por 2 mil e pouco. Peraí, que vocês estão comprando aí 400, 500, 600 kits de robótica por um super faturado? Que estranho. Tá, até então a gente sabia, pois bem, o dinheiro ia ir para esses dois amigos do Arthur Lira, um vereador e o pai dele. Tá, e depois? Depois a gente não sabia. Eu sempre falava aqui, ó, se foram para os amigos do Arthur Lira, dinheiro enviado, dinheiro público do Arthur Lira, com um mega esquema de superfaturamento, pelo menos 40 milhões aí roubados, de alguma maneira esse dinheiro chegava para distribuir, porque tem envolvido prefeitos, secretários ou secretárias de educação, porque a cidade pode simplesmente falar, ó, não, tá errado, eu não vou pegar aqui esses 5 milhões e comprar em kit de robótica, eu não estou precisando de tanto kit assim, e outra, eu não vou pagar 14.500 num kit. Que eu dou uma pesquisa aqui, eu vejo que custa 2 mil. Peraí, eu tenho outras coisas para fazer para a população da minha cidade aqui com esse dinheiro. Manda, quero, mas dessa maneira não. Porém não, os secretários de educação, os prefeitos, estavam no esquema. Estava todo mundo levando um pouquinho. Então, você vê que eles roubam muita grana e tem que repartir. O que descobriu a Polícia Federal? Que a Megalic recebia esse dinheiro público, que era a verba do Bolsolão, ia para as prefeituras recebiam o Pix do governo federal e já faziam um pregão eletrônico. O que é um pregão eletrônico, Thiago? Para quem não sabe, há várias maneiras de licitação. E licitação é uma coisa que tem não só no Brasil, mas em outros países do mundo, para que quando algum serviço público ou alguma coisa pública seja contratada pelo Estado, no caso uma prefeitura, a União ou algum governo estadual, para que não tenha corrupção. Então a licitação funciona mais ou menos assim. Ó. Você chega e fala, ó, preciso de água, ó, precisamos comprar garrafinhas de água de 600 mililitros. Aí eles põem a especificação, quantas estão precisando, e as empresas que vendem garrafinhas de água vão lá e mandam para o governo. Ó, podemos te entregar tantas garrafas dessa maneira assim, assado, pelo preço tal. E aí vem qual é o melhor custo-benefício. É assim que funciona uma licitação. Ok, um dos tipos de licitação é um pregão eletrônico, que eles falam, olha, nós precisamos de tal coisa, as empresas interessadas em fornecer isso aí, entrem lá nesse pregão eletrônico e façam um lance. A que tiver o lance mais barato do produto específico vai conseguir. Só que como que é feito o pregão eletrônico? Eles faziam o seguinte, eles colocavam especificações que só a Megalic poderia participar. Olha, tem que ser uma empresa de Alagoas. Tem que ser uma empresa de Alagoas que vende o robô tal, modelo tal, com a especificação tal, e que a entrega seja da maneira tal, de maneira que qualquer outra empresa no Brasil não conseguisse. Fizesse o que fizesse, nenhuma outra empresa conseguiria. Então, só uma empresa participava do pregão, obviamente. E eles também faziam o pregão relâmpago, ou seja, as empresas tinham poucos minutos para fazer o seu lance. Então a Megalic, que já estava no esquema, ia lá, ó, abriu o pregão da cidade e tal. Pum. O secretária de educação já avisava para a empresa já colocava ali a oferta e pronto. Eles roubavam dinheiro público assim. Isso a Polícia Federal descobriu. A Polícia Federal também descobriu o seguinte, peraí, estão entrando milhões de reais na conta da empresa aí do amigo do Arthur Lira. Então, o que vai acontecer? Para onde vai esse dinheiro? Essa empresa, de alguma maneira, o dinheiro sai da conta da empresa para ir para os corruptos. Perceberam que a Megalic começou a contratar várias empresas de fachada, empresas que não existem, ou seja, é só um CNPJ ali aberto, para serviços que não tem nada a ver com a Megalic. Nada a ver, qualquer serviço. Põe qualquer serviço aí, ó, 1 milhão aqui, 100 mil ali, 200 mil ali. Ou seja, estava gastando o dinheiro. Essas empresas de fachadas, os donos de uma dessas empresas, comparsas do Arthur Lira, foram presos. Outra dessas empresas era ligada a um assessor direto do Arthur Lira. Esse assessor do Arthur Lira não foi preso ainda, mas a Polícia Federal começou a seguir os donos dessa empresa e ver o seguinte, a Megalic fazia depósito na conta da empresa, ou seja, recebia dinheiro roubado, que esse dinheiro superfaturado, dinheiro público, fazia depósito na conta dessa empresa, lá em Brasília. Essa empresa de Brasília, os donos iam lá, iam numa agência do Banco do Brasil ou das lotéricas e faziam um saque em dinheiro vivo. Aí, eles, de carro, iam e entregavam dinheiro para o assessor do Arthur Lira. Agora, você falar que o Arthur Lira não tem nada a ver com isso, olha, muito, mas muito difícil. Nossa, foi tudo o assessor, o presidente da Câmara dos Deputados, o assessor dele faz tudo pelas costas dele. Eu não estou falando de um assessor do 5º escalão, não. Uma coisa, eu lembro quando teve lá o caso do mensalão, que nem envolvia dinheiro público, não tinha nem compra de voto, que era uma mega fake news aquilo tudo que se falava, era dinheiro da Visa, era um esquema de caixa 2 com Correios e Visa. Tá,
O que se falava? Oh, não tem como o Lula não saber. Pô, era um funcionário dos Correios do 5º escalão. Aí você ligar o presidente da República. Aí tem embaixo dele o ministro. Aí embaixo do ministro o presidente dos Correios. Aí diretor, blá, 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 até chegar num funcionário do 5º escalão. Não tem como se falar que o presidente sabia disso. No caso do Arthur Lira, ele é o presidente da Câmara dos Deputados e é o assessor direto dele. É igual se você pegar o tenente-coronel Cid sacando o dinheiro do cartão corporativo do Bolsonaro, o dinheiro público para pagar as contas da Michelle, e fala, nossa, o Bolsonaro não sabia. Como que você não sabia, cara? Eu sou assessor direto, roubando muito dinheiro público. E nesse caso era um mega esquema, envolvendo 47 prefeituras. É muita gente envolvida para falar que o Arthur Lira não era o chefão disso tudo aí, né? Lembrando, quem criou o Bolsolão? Quem teve a ideia, vamos criar o Bolsolão aqui? Foi o Arthur Lira. O Bolsonaro aceitou tudo mais, podia ter feito o Bolsonaro como faz o Lula. O Lula falou, não vai ter Bolsolão no meu governo, ponto final. E acabou, não vai ter. O Arthur Lira tentou. Na semana passada, antes dessa operação, o Arthur Lira já era para ter tido operação no dia 23 de maio. O Arthur Lira não teve operação, o Arthur Lira estava crescendo cada vez mais, falando, não. O Arthur Lira queria desmontar os ministérios do Lula. O Lula ia ter que entrar no STF para anular a decisão. Olha, ia ser um Deus nos acuda, Brasília estava em chamas. É o que acontece, o Lula chegou, articulou lá, o Dias Toffoli marcou um julgamento do Arthur Lira já para essa semana, será tornado oficialmente réu, aí vai começar um processo contra ele, ou seja, já fica assim, ó, no pescoço. A partir do momento que ele é réu, pode ser pedida a prisão preventiva dele a qualquer momento, se tiver indícios de que ou ele tentou obstruir a justiça em algum momento, apagar provas, coisa do tipo, ou o crime continua sendo cometido, ou ele comete crimes que têm a ver com aquele crime, e vamos lembrar, ele vai se tornar do réu essa semana por corrupção. Agora você está vendo um esquema de quê? De corrupção, ou seja, você tem elementos para o STF pedir a prisão dele. Aí o ficou assim, eita, caraca, agora ferrou. Você vê como é que é a articulação política. Então, quando o Bolsonaro falava, nossa, eu estou aqui entregando tudo para o Centrão porque eu não tenho maioria. Não! Olha só, o Lula não tem maioria. O Lula não tinha maioria em 2003 a 2006. Ele também não tinha maioria de 2007 a 2010. A maior maioria que o PT chegou a ter, que nunca foi maioria, foi no primeiro governo Dilma. O Lula governou 8 anos sem ter maioria e só articulando, o chamado que a imprensa falava como se fosse um crime, o toma lá da cá. Ah, tomei lá? Peraí. O Lula não tomou? A imprensa começou a fazer, o Arthur Lira, ele é o novo Eduardo Cunha, vai pegar o Lula, tá enquadrando, derrota para o governo. Aí pegaram um negócio irrelevante, que é a lei lá do marco dos indígenas. Não é irrelevante o marco dos indígenas, obviamente, mas irrelevante aquilo passar na Câmara, porque jamais passaria no Senado e porque o STF já pautou. Aquilo tudo que a Câmara aprovou é inútil, não serve para nada. Serviu para a mídia tacar gasolina na fogueira e falar mais uma derrota do Lula. E aí a imprensa tratou Arthur Lira, que é um bandidão, um gangster. Eu morei em Alagoas, viu? Quem é de Alagoas sabe quem é Arthur Lira, viu? As coisas que ele fez lá e as coisas que ele é acusado de fazer lá, que todo mundo sabe que ele fez e que ninguém abre a boca. É coisa bem pesada, é coisa do nível família Bolsonaro, viu? Familícia mesmo. Pois bem, esse cara é tratado como, nossa, ele é o cara que está aí antagonizando com o Lula, não sei o que, é tratado como se fosse um cara normal. Mesmo a imprensa aí que tratava o Sérgio Moro como um cara normal. E a imprensa sempre jogando gasolina na fogueira, e o Arthur Lira quer o quê? Uma fogueira cada vez maior. Quanto maior a fogueira, melhor para o Centrão que quer enquadrar o governo. Olha só o que aconteceu. No governo Lula, a lei se cumpre. Polícia Federal, inclusive, chegou a seguir o pessoal, tudo mais, descobriu o caminho do dinheiro, e descobriu, o dinheiro chega diretamente ao assessor do Arthur Lira. Boa parte do dinheiro. Parte do dinheiro vai sendo distribuída para outras partes, que aí a matéria da Globo não foi até isso, porque muita gente envolvida. Mas serão todos presos, a coisa vai ficar muito ruim para esse pessoal. Aí o Arthur Lira fica assim, caraca, eu tô agora por aqui de ser preso. Agora lembre-se, ele estava certo da impunidade. Então imagina o que tem no celular do assessor direto do Arthur Lira, que estava junto com ele organizando o esquema de corrupção, que recebia o dinheiro do esquema. O que tem no celular do casal lá que foi preso, que estava sacando do dinheiro, ou seja, recebiam o dinheiro roubado da Megalic e davam para o assessor do Arthur Lira e davam para outras pessoas e pegavam, claro, a parte deles também. O que tem no celular do vereador e do papai do vereador, donos da Megalic? O que tem no celular desse pessoal todo? Tem muita coisa. Os policiais federais devem estar nesse momento que você está assistindo o vídeo gargalhando assim. Porque você não vai pegar um crime ou dois.
Vão pegar dezenas de crimes do Arthur Lira. Hoje o Arthur Lira tá assim, ó, com a corda no pescoço, e ele jamais imaginou isso. 2 anos ele ficou enquadrando o Bolsonaro, e o Bolsonaro, o Arthur Lira chegou, o Lula chegou, pum, tô aqui o Arthur Lira, vai ficar peitando agora? Vamos ver quem peita quem. É o toma lá da cá. Tomei aqui, na hora que eu dar cá, o toma lá foi a imprensa fez aí, o toma lá foi, agora o da cá, quando der vai ser bem dado, viu, Arthur Lira? Pronto, foi bem dado. A próxima que tiver o toma lá, o da cá, olha, o Arthur Lira que não queira ver. Então ele tá assim, agora ferrou. Então foi lá pedir pinico pro Lula. Ô, Lula, por favor, Lula. Ô, Lula, a Polícia Federal tá me perseguindo. E o Lula deve ter falado, ô, companheiro Lira, mas você não cometeu crime. Você não cometeu crime, companheiro Lira. Pô, eu não consegui imitar a voz do Lula. Eu começo a tossir. Mas enfim, você não cometeu crime, Arthur Lira? Pô, você tá reclamando do quê? Olha, você não quer que a Polícia Federal vá atrás de você, dos seus comparsas? É simples. Não cometa crimes. A não ser que esteja num estado como era Lava Jato ali, tal, que era um estado policialesco, que era uma coisa que não era do Estado Democrático de Direito. Mas num país normal e sério, você não comete crime, a Polícia Federal não vai te prender. Pode fazer uma operação, a Polícia Federal pode investigar qualquer um. Normal. Investigou, não achou nada, você não vai preso. Olha que coisa linda. Investigou, achou malas e malas e malas de dinheiro, achou 4 milhões e 400 mil num cofre, 150 mil num carro, vários carros de luxo comprados com dinheiro vivo. Arthur Lira, aí também, né? Você tá querendo demais. Veremos agora o que será feito nas próximas semanas. O Lula já conseguiu uma mega articulação que eu vou falar num próximo vídeo. O Lula não vai nem precisar muito do Arthur Lira para conseguir ampla maioria no Congresso. É o Arthur Lira que agora, ele não é mais o primeiro da fila, não. Ele tá ali no meio da fila para, se ele quiser participar do governo. E o Lula assim, ó, prefiro você do meu lado, Arthur Lira, mas se você quiser ficar do outro lado também, ó, a gente vê o toma lá da cá. Vai ter o toma lá? Ok. Quando vier o da cá, vamos ver quem é que vai ganhar nessa aí. Veremos. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aí na luta. Falou!